Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu inicio uma série de desenhando cabeças e a posição de hoje é cabeças vistas de frente. Eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha experiência com vocês, porque eu sei que é muito difícil no começo você desenhar cabeças bem, porque nunca fica proporcionalmente bom, então eu espero que vocês gostem. Eu desenhei uma cabeça feminina e uma masculina para mostrar a diferença entre elas. Começando pelo feminino, então, eu fiz um círculo, dividi ao meio, trazendo essa linha um pouco para baixo para definir o maxilar, e fiz o formato do rosto, juntando, o círculo com a pontinha do queixo. A linha dos olhos fica mais ou menos na metade do círculo. Ok, nesse momento a minha câmera travou e não gravou desenhando os olhos, nariz e sobrancelhas, mas eu vou ensinar como eu faço quando eu estiver desenhando a segunda cabeça. Voltando para o desenho, então, eu tracejo essas linhas para saber onde vai ficar a boca, mais ou menos, para ela não ficar nem muito grande nem muito pequena. Você pode usar esse espaço para desenhar. Essas linhas tracejadas eu fiz somente para ilustrar, eu não faço isso nos meus desenhos mais. E uma dica valiosa para começar a desenhar bocas é começar pelo meio, fazer a linha do meio, depois fazer o lábio superior e inferior. Depois do rosto desenhado, eu começo a definir a cabeça, então eu deixo as bochechas dela, mais salientes. Eu subo um pouco o queixo dela, porque o primeiro rascunho ficou muito para baixo. Se tratando de um rosto feminino, eu sempre deixo mais delicado esse contorno do maxilar. Para as orelhas, eu utilizo o final da sobrancelha e o final do nariz para saber o tamanho. Você consegue conferir essa proporção se olhando no espelho de frente, ou então pode estilizar conforme alguns artistas fazem. Aqui eu delimitei o couro cabeludo da minha personagem e para fazer o pescoço eu puxo do final das orelhas. E a cabeça feminina está praticamente pronta. Só vou adicionar um cabelo para finalizar. Iniciando então o rosto masculino. O esboço é muito parecido com o feminino, mas eu tento deixar o rosto um pouco mais quadrado, porque o rosto masculino, a cabeça masculina, tem mais ângulo. E com o esboço feito, agora vai a explicação dos olhos, nariz e sobrancelhas. Eu sempre começo pelos olhos, então eu faço pontinhos para marcar. O espaço que fica entre os olhos é do mesmo tamanho dos olhos, então eu sempre tento fazer essa medição visualmente. E é por isso que eu faço pontinhos no papel antes de começar. Essa forma é a forma que eu desenho hoje, então eu começo sempre o olho fazendo a linha da pálpebra superior, e aí eu já desenho a íris do olho antes da linha d'água. Aqui eu adicionei o detalhe como a pálpebra, eu fiz a linha para marcar a pálpebra do olho. E para desenhar o nariz, eu uso esse meio do círculo que está com os dois riscos, tanto horizontal e vertical, para traçar uma linha para eu definir a largura do meu nariz. Então, observem que o nariz masculino, eu sempre faço ele mais largo que o feminino, se comparar os dois. E eu também já aproveitei para fazer a marcação da boca, puxando aquela linha imaginária. E desenhei o nariz conforme a forma que já está, por baixo, esse esboço que eu fiz. Hoje eu não utilizo mais essa técnica, porque eu uso mais o desenho de observação. Mas para iniciantes, foi dessa forma que eu aprendi a fazer nariz. A primeira vez que eu fiz nariz foi assim. Eu subo um pouco com essa parte do nariz para definir as sobrancelhas. Então eu sempre faço o nariz antes das sobrancelhas, porque eu não sei, eu sigo isso me olhando no espelho. Então eu sempre vejo que meu nariz, no término dele, aqui em cima, tem a minha sobrancelha. Então eu sigo isso para meus desenhos também. Isso é uma coisa que eu adaptei, porque eu aprendi a fazer as sobrancelhas depois dos olhos. Então, testa aí e me fala depois como que vocês fazem, qual é a ordem. Para desenhar a boca, conforme eu expliquei, no rosto feminino, para iniciantes eu sempre recomendo começar pelo meio, mas eu sempre mudo isso conforme eu vou desenhando, eu nunca sigo uma regra, às vezes eu começo pelo meio, às vezes eu começo por cima, depende do formato da boca que eu tô fazendo no meu personagem. E mais uma vez, depois do rosto desenhado, eu defino o formato da cabeça do meu personagem. Então, conforme eu falei, o rosto masculino ele tem mais ângulo, então é por isso que eu deixo mais quadrado.
E aqui eu estou definindo o couro cabeludo do personagem. E as orelhas. O interessante é que se você fizer elas mais abertas ou mais fechadas, você vai dar diferentes proporções para o seu personagem. Então é muito legal você fazer vários testes, tanto com a orelha mais aberta ou ela mais fechada. O pescoço masculino também é mais robusto, né, e mais grosso, então eu puxo também do final das orelhas para poder fazer a marcação. E agora eu vou adicionando os detalhes como o cabelo para finalizar o desenho. E aqui está a principal diferença entre os rostos. Um é mais suave e o outro é mais angulado. Agora eu vou mostrar para vocês como eu uso essas técnicas no desenho de observação. Eu sempre gosto de usar uma imagem de referência, então por isso que eu já busquei uma no Pinterest. Então eu vou seguindo conforme todo o passo a passo que eu passei para vocês. Claro, eu não sigo tão bonitinho que nem eu estava mostrando, ensinando. Eu faço várias linhas de várias formas e é por isso que tem muito risco no meu sketchbook. Afinal, é só um esboço, não é mesmo? Então eu sigo mais para me orientar do que realmente para seguir fielmente todas essas linhas que eu coloquei embaixo. E no começo eu sentia muita diferença de desenhar cabeças, muitas, porque sempre ficava parecendo um boneco, nunca parecia uma pessoa. E a única coisa que me fez melhorar foi treinar muito, principalmente treino de observação. Você nunca vai saber desenhar uma pessoa se você não olha uma pessoa. Uma das ferramentas mais importantes que os artistas visuais têm é literalmente o visual, o olhar. Então, eu entendo que tem muitas técnicas de copiar desenhos e tudo mais, mas para você poder praticar, o interessante é você fazer treino de observação. Se observa no espelho, observa as pessoas que moram com você, observe fotos. Isso é uma boa técnica para você sair desse nível muito básico para iniciantes. Eu sempre desenhei desde quando eu me entendo por gente, então eu passei por essa fase de copiar desenhos, mas eu só consegui notar a minha evolução depois que eu comecei a estudar realmente os fundamentos do desenho. Copiar, a gente cria alguns vícios que são difíceis de quebrar depois, então é uma dica que eu dou para vocês. Tentem sair um pouco da zona de conforto. Eu sei que é muito chato tentar criar do zero, demanda muito esforço mental, até porque quando você tá no começo é tudo muito difícil, mas você pode sempre melhorar e você pode fazer os seus próprios desenhos, suas próprias artes, seus próprios personagens. Eu ainda não tô satisfeita com a minha arte, a gente nunca está, porque é uma luta sem fim, né? Quando a gente estiver realmente satisfeito, a gente vai parar de fazer o que estamos fazendo. Eu vou pintar esse desenho lá no meu Instagram, então me acompanhe por lá também. E muito obrigada por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo!